Olá amigos, voltando aí com mais um vídeo. O vídeo que vamos apresentar a seguir, ele é uma transcrição de uma live que participei no dia 7 de setembro passado, atendendo o convite de um grupo de Tocantins chamado Carta de ABC, criado pelos irmãos Asa Delta e Cego. É um vídeo interessante e dedicado a você, assinante do meu canal, porque o tema que me foi proposto foi exatamente o Bimba Videobook, como ele surgiu, como a ideia se desenvolveu e quais os objetivos que nós pretendemos alcançar. Então, é uma homenagem a vocês. Muito obrigado e aproveitem o vídeo. Boa tarde, amigos. É uma satisfação muito grande estar participando dessa live. Inicialmente, quero pedir desculpas por estar offline, não ao vivo aqui, como todos os senhores, mas por compromissos particulares não pude estar nesse momento presente. Parabenizar aos irmãos Asa Delta e Cego por essa iniciativa, por promoverem essa live, e também saudar os companheiros que fazem parte, iniciando com os irmãos Alegria e Costeleta, lá de Goiânia, a quem devo muito pelo apoio que nos deu a mim e ao Mestre Saci quando lá estivemos para fazer um trabalho sobre a passagem de Mestre Bimba. Foi muito profícuo o apoio deles e de outros companheiros deles lá, alunos do Mestre Bimba. Também o Asa Delta, que é anfitrião e palestrante também desse evento. Tenho muita admiração pelo trabalho sério que realiza. Ao Contramestre Baiano, pessoa que não conheço, mas certamente não vai faltar oportunidade para que possamos bater um papo. O Careca, o Mestre Careca, que conheci lá na academia de Mestre Bamba. Um grande abraço aí, Mestre Careca. Bamba, que é uma pessoa que eu admiro muito, e na minha leitura, aquele espaço hoje é ocupado por ele, pela capoeira, graças à sua iniciativa em assumir a academia, não deixando que lá fosse colocado outro tipo de iniciativa, que ali poderia ser uma boutique de uma grife famosa. Então, Bamba, os meus parabéns, meus agradecimentos por isso. O Mestre Camisa, o grande Mestre Camisa, que muito nos honra pelo trabalho magnífico que realiza em benefício da capoeira em particular, enaltecendo o trabalho de Mestre Bimba e principalmente pela dedicação que tem e pelo cuidado que tem com a memória do Mestre Bimba. Esse memorial que ele fez é uma coisa magnífica, uma coisa fabulosa, e acho que todos vão ter uma oportunidade muito grande, os que não conhecem, muitos já conhecem, de conhecer nessa explanação que ele vai fazer na live. O Mestre Xarel, esse Mestre Xarel é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, uma grande admiração, um conciliador nato, uma pessoa sempre utilizando a diplomacia para resolver os conflitos, os pequenos conflitos que aparecem no meio da turma de Bimba. A Itapuã também é uma pessoa que admiro muito pelo excelente trabalho, pela energia, pela dedicação, pela abnegação com a causa da capoeira regional. Uma pessoa prestativa, sempre disposta a ajudar, sempre presente, independente de quem quer que seja que o convide, que o peça o seu aconselhamento, e ele possa até dizer que muitos dos grupos hoje de capoeira se sustentam graças ao seu apoio, aos seus aconselhamentos. Então, um grande abraço aí, Mestre Itapuã. E essa figura carismática aí, que é Mestre Pombo de Ouro, pessoa simpática, querida, e o patrono da Carta do ABC. Um grande abraço aí,
Pombo de ouro. Bem, senhores, Bimba Videobook, que é o tema que me foi proposto aí pelos anfitriões, é o resultado de um trabalho iniciado em 2008, quando foi criado o blog Bimba, que os senhores podem ver aí na tela. O blog Bimba, ele foi criado em 2008 com a finalidade de documentar o trabalho que o mestre Nenel realizava e também eventos com a participação do pessoal da turma de Bimba. Naquele ano, 2008, a web ainda não era uma coisa tão popular quanto é hoje. Então, poucas pessoas tinham acesso, mas mesmo assim nós tínhamos um grande número de seguidores para aquela época. Os senhores estão vendo aí que hoje ele está desativado, mas ele não está fora da rede. Ele continua na rede, qualquer um pode acessar através do endereço mestrebimbafundação.blogspot.com. Mas ele tem um outro nome, ele foi transformado em Casa da Turma de Bimba, né? Porque quando eu deixei a fundação em 2012, não houve interesse em dar continuidade a ele, então ele foi bloqueado, mas continuou na rede e podem ser acessados e ter conhecimento de todas as matérias que estão nele contido. Essa foi a primeira matéria do blog, né? Os senhores podem acessar aqui o conteúdo, quem tiver o interesse em dar uma navegada. Nesse conteúdo tem aqui a primeira postagem, que é essa que os senhores estão vendo aí na tela. E aqui tem os anos até o último, que foi em 2014, quando eu não fazia mais parte da fundação, mas ainda assim fiz essa postagem, né? Aqui os senhores vão ver um ano aqui de maior atividade, foi em 2012, que tivemos várias postagens, né? E ainda os senhores podem acessar aqui por conteúdo, por entrevistas, por eventos, por temas ligados a Filhos de Bimba, homenagens que foram feitas, né? Aqui nós vamos ver aqui uma homenagem que nós fizemos a Fred Abreu, quando ainda em vida, né? Foi dado um diploma a ele. Houve uma homenagem também nesse mesmo dia a mestre Nenel, a mestre Itapuã, que recebeu esse mesmo título aí da Fundação Mestre Bimba, né? E videoclipes, opiniões, né? Dando uma navegada aí, os senhores vão ver muitas matérias importantes, muito interessantes, né? E as entrevistas, uma das primeiras entrevistas que nós fizemos foi essa aqui com Itapuã, que colocamos aí no blog, que foi em julho de 2013, né? É interessante, é bom, tem muita coisa aqui com o mestre Otto, muita coisa interessante, muitos artigos interessantes, né? Então essa foi a origem do blog Bimba. Bom, em 2009, vamos mostrar aqui, aqui temos em agosto de 2009, em 2009 eu assumi a diretoria executiva da Fundação Mestre Bimba. Foi feita uma assembleia, houve a mudança no estatuto, né? O presidente do Conselho Curador, que é o órgão máximo da Fundação, era presidido pelo mestre Nenel, e eu exercia a função mais executiva, né? Era presidente da diretoria executiva. Bom, assumindo a fundação, nós tentamos dar uma visão mais empresarial para que ela fosse autossustentável e criamos um resumo executivo do planejamento estratégico, que foi criado com a participação de todos e que tinha informações importantes e orientações para as pessoas que dele participavam, né? Tem essa mensagem aí que eu destaco a importância desse documento, né? Uma frase de efeito que foi colocada, né? Planejar e acreditar no futuro.
Em seguida, as declarações de visão, de missão, né? Eternizar e universalizar a obra de Manuel do Reis Machado, a missão, formar multiplicadores, né? A política, cumprir com pontualidade os compromissos assumidos e utilizar informações honestas, né? Depois nós fizemos os objetivos estratégicos, que tinha ali de marketing financeiro, os objetivos de marketing, conquistar e manter espaço na mídia, atingir e manter índice de liquidez como objetivos financeiros, depois vem objetivos patrimoniais, objetivos de desenvolvimento, qualificar pessoas, objetivo de produção, fabrico de berimbaus, objetivos sociais, esses projetos aí de melhoridade, projeto Mosaico, Anos Dourados, e tinha os objetivos institucionais, que tinha um objetivo muito ambicioso. E os créditos que nós tínhamos, quer dizer, o que fortalecia a marca, que era o compromisso, algumas necessidades de melhoria, e depois vinha um esquema de como esses objetivos, como isso seria construído. Aí nesse mesmo folheto havia umas imagens para dar ideia da configuração do planejamento, os objetivos, cada um tinha um guardião, e cada guardião tinha os projetos a ele ligados, que cada projeto tinha um responsável. Dessa forma, então, ele foi estruturado e com esse trabalho nós exatamente pretendíamos atingir os objetivos. Aí era o conselho diretor, né? Pois bem, como o blog não era muito visitado, ou seja, não tinha a visibilidade que nós desejávamos para o público que nós queríamos atingir, né? Então nós criamos um jornal chamado Iona Notícias, e nós temos aí alguns exemplares, né? Então nesse jornal era de edição quinzenal, né? Nós tínhamos uma jornalista que dava a orientação sobre a diagramação e sobre os assuntos mais relevantes, né? Nesse número aqui de novembro de 2010, nós tínhamos uma prestação de conta, que todo mês a fundação, tendo ou não receita, ela tinha que prestar conta ao Ministério Público, as atas das reuniões, os projetos que eram propostos e algumas outras informações, né? Nós temos esse o número 11, temos o número 12, que fizemos aqui uma reportagemzinha sobre o Mestre Xarel. Temos outra que fizemos com Itapuã, né? E esse aqui que retratava uma viagem que Nenel fez ao Líbano, e que até foi muito interessante esse documento. Pois bem, então, em 2012, nós deixamos a fundação. De acordo com os estatutos, eu não poderia mais ser reconduzido, já tinha uma recondução, e assumiu a fundação um aluno de Nenel, que eu acho que continua até hoje. Bom, sem ter assim muita atividade ligada à capoeira, me afastei um pouco, até por problemas de saúde e outras coisas. Eu então resolvi criar esse Bimba Videobook, né? Criar uma página no YouTube, porque a internet já era uma coisa mais assim conhecida, as pessoas tinham mais facilidade de acesso, né? Então foi criado essa página no Bimba, no YouTube, chamado de Bimba Videobook. Então vamos entrar agora no tema principal dessa minha fala, que é o Bimba Videobook. Então o Bimba Videobook, ele tem essa feição no YouTube. Aqui nós temos a imagem de Itapuã, Medicina, que já não está mais conosco, Galo e eu. Essa foi uma reunião que nós fizemos na Livraria Cultura, lá no Iguatemi, né?
Então o Bimba Videobook, ele foi criado com essa finalidade. É um canal do YouTube criado com a finalidade de registrar prioritariamente depoimentos da era Mestre Bimba sob a ótica dos seus alunos. Através deles, passamos a conhecer aspectos de convivência com o Mestre Bimba, a rotina no Centro de Cultura Física Regional, a metodologia de ensino e o grande educador que foi Mestre Bimba. Um canal que pretende relatar a história pelos seus protagonistas, seus discípulos, né? E aqui você pode navegar, né? Através dessas telas aqui, né? Aqui tem todos os vídeos que foram publicados ao longo desses anos. Tem muitos vídeos interessantes. Outro dia me perguntaram qual era o melhor vídeo aí, eu respondi que para mim todos eram importantes, porque tudo tem um momento especial, todos eles são marcantes, né? Aqui você tem uma aba que você pode ordenar a visualização pela data de inclusão, os mais antigos, né? Então nós temos aqui, o mais antigo é esse aqui, que foi um videoclipe que eu feito com o Mestre Cafuné, que é interessante, vamos mostrar ele aqui. Então esse foi o primeiro vídeo do Bimba Videobook, né? Depois foram seguidos esses aqui que os senhores podem acompanhar. Então essa aba daqui os senhores podem também ordenar pelo mais recente, né? E aqui nós temos o mais recente, esse que foi a entrevista feita entre Mestre Camisa e Mestre Tapuã, numa live que foi realizada aí há cerca de um mês, né? E podemos ordenar aqui pelos mais populares, né? Nós temos aqui esse que foi em 2014, que tem 91 mil visualizações. Depois vem esse de Mão Branca, feito há 5 anos, esse foi há 6 anos, esse há 3 anos e assim vai. Essa é a sequência das visualizações. Tem muito vídeo interessante aqui. Os senhores podem dar uma navegada e vasculhar. Tem um aqui muito interessante que eu gostaria também de mostrar, porque é um aspecto da história que pouca gente conhece. E que nós podemos encontrar isso lá em São Mateus, no Espírito Santo, né, nesse estado que faz divisa com a Bahia. E que lá tem um centro histórico que é como se fosse uma miniatura do Pelourinho. É a mesma coisa. O formato das casas, ladeiras, tudo é como se fosse E ali foi o último porto onde o último navio negreiro aportou. E lá surgia um capoeirista famoso chamado Teodorinho Trincaferro. E nessa minha passagem pelo Espírito Santo, eu conheci um escritor chamado Maciel de Aguiar, que morava lá no Centro Histórico, tinha inclusive adquirido algumas propriedades lá no Centro Histórico, e fez um museu lá, muito interessante esse museu, que eu vou mostrar isso aqui para vocês, é um videozinho rápido também, né?
interessante. Quase natural, foi feita pelo artista plástico Jonas da Conceição e representa um dos personagens mais representativos da luta contra a escravidão negra no Vale do Cricaré, região compreendida entre os municípios de São Mateus e Conceição da Barra, já fronteiriça com a Bahia. O Teodorinho Trinca-Ferro representou toda a ânsia de libertação usando os conhecimentos com base nos movimentos dos animais africanos, né? O que é conhecido contemporaneamente como capoeira. O instrumento marcava com a palma da mão e representou um grande período de resistência dos quilombolas contra o sistema escravocrata, sobretudo os capitães do mar e as capituras. Então, senhores, como esse, tem muitos vídeos aí interessantes que vale a pena assistir, né? Então, esse é o trabalho do Bimba Videobook. A pandemia atrapalhou um pouco, mas nem por isso nós deixamos de produzir alguns vídeos. Se nós formos aqui ordenar pelos mais recentes, nós podemos contar aqui, vídeos de um ano. Começar daqui, nós temos 1, 2, 3, 4, mais 5, 9, mais 5, 14, mais 5, 19. Então foram 19 vídeos que nós produzimos aí no ano passado, né? E alguns ainda esse ano. Esses três, os mais recentes são esses aqui, são esses aqui, a partir da entrevista que eu dei, uma live que eu participei a convite do pessoal aí que organiza essas lives. E para esse ano eu pretendo, com a minimização dessa restrição sanitária, acho que nós vamos ter mais chance de viajar, de fazer produções, e também com os eventos de capoeira retornando. Então, amigos, é isso aí. O Bimba Videobook é isso aí. Espero ter cumprido aí a missão que me foi dada aí pelos irmãos de Tocantins, né? E sucesso aí com essa live. Tenho certeza de que a audiência será muito grande, está sendo muito grande. E um forte abraço aí para todos vocês. E em breve nós estaremos juntos ao vivo e a cores. Um grande abraço.